Filomena, obrigada por ter vindo ao nosso podcast. Acho que é a primeira, Nuno, que nós temos como voluntária, não é? Que não somos nós que convidamos, que é voluntária. Não, a Ana Madalena também foi. Pois foi, os primeiros foram, é verdade, sim, os primeiros. Mas pronto, Filomena, como não nos conhecemos bem, eu gostava, se pudesse ser, que a Filomena se apresentasse. Muito bem. Quem é a Filomena? Pessoa, profissional, aquilo que entender. Então, o meu nome é Filomena Namora e eu estou no primeiro ano do resto da minha vida, ou seja, aposentei o ano passado em agosto. Então começou aqui mesmo connosco em setembro? Comecei convosco em setembro porque eu, já agora que me pede assim algo de biográfico, de autobiográfico, eu tive sempre uma vida muito, muito ativa. Eu fiz 50 anos como professora, 50 anos. Okay. E, para fazer 50 anos como professora, comecei aos 19. Meu Deus. É verdade. E depois fui estudando e fui andando e, portanto, as coisas acabaram por correr normalmente, embora com timings diferentes de muitas outras que fazem a formação inicial. Certo. Pronto. E então, o que eu notava era que toda a gente estava extremamente preocupada com o que é que ia acontecer depois, porque eu, como era tão ativa, nomeadamente os meus 2 filhos, há aqui del rei que a minha mãe vai ter um baque, vai ser uma coisa extraordinária, mas não, porque é para isso que nós também somos pessoas inteligentes, que é prever um bocadinho aquilo que nos vai acontecer. Mas que nem toda a gente faz. Nem toda a gente faz, mas... E aí os seus filhos também foram inteligentes. Exatamente. Então não o que é que eu fiz? Em junho e julho comecei a ver onde é que eu poderia, em setembro, porque eu sabia que já estaria. Mas só em junho e julho? Só em junho e julho. Ok. É que eu comecei a tentar fazer qualquer coisa que, por um lado, não me limitasse a parte cognitiva, não é? Porque uma pessoa é professora durante muitos anos, lida com computadores, lida com pessoas, prioritariamente, não é? Mas com uma série de situações que nos mantêm ativas. O que é que eu pensei? Eu tenho que fazer qualquer coisa que não me faça adormecer os meus neurónios, não é? E o resto da minha capacidade cognitiva. Pronto. E então fui a alguns sítios e não me senti acolhida como me senti aqui, engraçado. Achei as pessoas simples, achei as pessoas abertas e sem aquela coisa, vem para aqui e tal, mas o que é que gosto? Não. E depois, aqui a Pocenas tem outra coisa fantástica, é assim, eu gosto de música, tenho música. Eu gosto de línguas, tenho italiano. Eu gosto de história, tenho história. E eu gosto de cantar e tenho coro. Ou seja, no mesmo sítio... Consegue conciliar tudo? Consigo conciliar tudo, que é uma coisa que não há, acho eu, em nenhuma das outras universidades sérias. Bem, eu confesso que não conheço exaustivamente a concorrência. Sim. mas sim, nós temos temos acho que quase essa polivalência, sim, não é? Sim, o que é ótimo e o que me faz sentir aqui muito bem. Está a ver? E eu bom gosto também das pessoas, há aqui também gente simples, mas intelectualmente avançada, não é? Certo, portanto, sim, nós aqui estamos bem. Ou seja, há uma grande heterogeneidade aqui, certo? Em termos de toda a gente, estamos a falar de alunos, técnicos, toda a gente. Sim. Mas, e essa é um dos nossos valores, as pessoas são todas iguais. Logicamente. As pessoas são todas iguais e daí também aquela questão que alguns estranham quando vêm não, aqui cantamos todos pelo nome, não há independentemente do grau de escolaridade, o que é que seja, somos todas pessoas iguais, portanto é bom saber que para todos os efeitos, vamos lá ver, a Filomena é um bom exemplo, porque acaba por preparar a sua reforma, ainda que já muito em cima da hora. Muito em cima da hora. Mas resultou bem. Sim, porque eu também não era uma coisa que, vamos lá ver, não era uma coisa que me afligisse por aí além, embora eu soubesse que tinha que acontecer, mentalmente eu comecei a libertar-me das coisas. Até lhe vou contar uma história muito engraçada, eu tinha 3 cacifros na minha escola, não os limpei todos ao mesmo tempo. Para aí vai, limpei um. No mês seguinte limpei outro e quando soube que me vinha embora limpei o último, ou seja, não há ali um choque brutal que uma pessoa diga ai que horror, vou-me embora, lágrimas, não sei o quê. Não. Tive sorte também numa coisa, a minha reforma veio em agosto. Não tive aquela coisa de me estar a despedir com lágrimas de toda a gente. Não, estava tudo de férias. Exatamente. Fechou-se logo ali o ano letivo, não teve que entrar noutro. Exatamente, não teve que entrar noutro e portanto isto também me fez toda a diferença.
E era esse o meu objetivo, quando pedi a reforma, foi para bater naquela altura. Ok. E isso foi estrategicamente pensado. Claro que sim, E bem pensado, realmente. Se tivesse a possibilidade de aconselhar pessoas que eventualmente nos ouçam sobre formas mais fáceis de entrar na reforma, este seria um conselho. Preparar gradualmente. Exatamente. Ou seja, porque nós sabemos que muitas pessoas recebem e vou-me embora, pronto, acabou, é ali. Não há tempo, digamos, de fazer o luto, não é? Então acha que esse tempo para fazer o tal luto é necessário? Esse seria um conselho? Esse é um conselho. E depois outro conselho é que a vida é sempre uma coisa maravilhosa, quer estejamos reformados, quer estejamos a trabalhar, quer estejamos a fazer qualquer outra coisa, a vida é uma coisa maravilhosa. Se nós encararmos isto desta forma, vamos buscar as coisas boas de tudo. Eu costumava dizer, eu até a trabalhar me divirto, quanto mais sem estar a trabalhar, não é verdade? Claro. Portanto, isto é também uma maneira de estar na vida, não é? Há muitas pessoas que não são assim, eu temo por elas, porque há outra coisa, por exemplo, que eu acho que é engraçada e que se verifica muito em mim, que é não sermos limitados nos nossos gostos, nos nossos hobbies, naquilo que nós gostamos de fazer. Há tanta coisa gira para fazer, não é? Sim. Eu tenho 30 anos de folclore, 20 e tal de canto coral, toco, danço, fui responsável pela dança na minha escola, ou seja, eu tenho tanta coisa boa para fazer que ao vir aqui para uma universidade que até me dá um leque variado de opções, sim. Portanto, uma pessoa acaba por ser feliz porque diverte-se sempre. Saber ver a vida dessa forma é uma sabedoria também. Sim, ser sábio, também se aprende. E aprende-se, isto treina-se, isto aqui treina-se, esta questão do ser positivo, ver o copo meio cheio, ver o lado positivo da vida. E a Filomena estava a dizer que acha que não há muitas pessoas assim, efetivamente não há. E em Portugal há muito esta cultura ainda do pessimismo, cautela, é melhor dizer que não sei se está tudo bem, não vai acontecer. Sim. Não, eu acho que os portugueses ainda são muito assim e é bom ver e termos exemplos de pessoas que começam a pensar desta forma e não ter medo de assumir que a vida é boa e que temos que olhar para os lados positivos. E depois também há outra coisa, peço desculpa, Silvia. Sim. Nós temos que ter a consciência, como dizia o Hermano José, a vida é como os interruptores. Portanto, não para baixo, não é? E as rodas dentadas também não anda para trás, não é? Verdade? Portanto, não adianta nós choramingarmos porque já fui muito nova, já tive menos 20 quilos, já não sei o quê, já não volta, não é? Não existe. E portanto, o que é que nós temos que fazer? Encarar o presente, na minha opinião, tentar ser saudável, ou seja, nós com a idade também começamos a ter mais cuidado com a alimentação, com certas coisas que nos fazem mal quando éramos novos não fazíamos, não é? Mas hoje em dia já se começa a perceber também que se esses cuidados já forem tidos quando somos mais jovens, acabamos por ter depois um envelhecimento mais saudável. Mais saudável. E eu acho que tudo isso é bom para no conjunto nós aceitarmos aquilo que somos, aceitarmos a idade que temos, que é uma coisa que também é muito difícil, nomeadamente nas mulheres, porque há sempre qualquer coisa que cai, etc. por aqui fora, olha, paciência, cá está. Eu não tenho nada contra as pessoas que vão arranjar, mas eu não. Nem contra as que vão ou as que não vão, exatamente, mas eu prefiro não ir. E portanto, aceitarmos... Quanto às nossas histórias, não é? Acho que foi Simone Oliveira que disse que não retiraria nenhuma precisamente por isso, cada uma está a representar a história da vida dela. E também sermos um exemplo positivo, no meu caso, para os meus netos, não é? Os meus filhos já não precisam de exemplos, estiveram-nos na devida hora, mas também eles terem na avó não só um porto seguro, que os ajuda, não é? Mas que os educa, que ajuda a educar e que é um bom exemplo para eles, não é? Portanto, eu isso também tenho sempre, sabe que eu tenho 50 anos como professora, não é? E dizia sempre isto aos miúdos, nós educamos pelo exemplo. Completamente. Os garotos olham para nós e veem, se ela faz isto, eu também posso fazer. Se ela me diz para não fazer, é porque é melhor não é? Portanto, educamos pelo exemplo. Isto é um legado que eu também quero deixar aos meus, não é? Também faz todo o sentido. Tal como uma palavra que disse há bocadinho, Filomena, que é a aceitação. A aceitação é também a chave para muita coisa, porque muitas vezes nós estamos aqui a batalhar nos problemas simplesmente porque não os aceitamos. Claro. A partir do momento dos problemas ou não, a partir do momento em que aceitamos alguma coisa, é muito mais fácil conviver com ela. Claro, e de facto, entrar na reforma não é negativo, tal como estava a dizer. Não é nada. É mais uma fase. É mais uma fase. Eu acho que a vida é feita de fases, sinceramente.
eventualmente, eu quando chegar lá para os 80, entrarei numa outra fase. Agora já é a quarta idade, a quinta idade. Entrarei numa outra e farei os possíveis por chegar lá, se a saúde me permitir, com este mesmo espírito, não é? Ou seja, já não farei se calhar estas coisas, farei outras. Não é? Isto não é necessariamente um drama, aquilo que nós vamos fazendo. Até porque eu acho que nós, seres humanos, estamos muito bem organizados e muito bem feitos. Não é? E, portanto, o nosso organismo vai-nos também limitando naquilo que nós fazíamos e que agora se calhar já não conseguimos fazer. Já não é a altura. Já não é a altura, não é? Porque o nosso organismo a saúde já não é igual, a mobilidade já não é igual. Claro que nós podemos sempre prolongar um bocadinho, conforme falámos, mas nós temos que ter consciência de que o nosso organismo dá-nos sinais. Sinais de que nós já não podemos ir tão rápido, sinais de que já não podemos descansar tão pouco, e tudo isso. E nós temos que estar atentos aos sinais que o nosso corpo nos dá. Isso eu acho fundamental. Mas uma lição muito boa, não é? Acho fundamental. E respeitarmos. Estarmos atentos e respeitarmos. Porque muitas vezes estamos atentos e ignoramos. Olha, estou cansado. Ai não, preciso fazer. Estou cansado outra vez, preciso fazer. Deixamos arrastar, não é? Não ouvimos o nosso corpo e depois acaba por não... melhor mesmo ouvir o nosso organismo e vermos os sinais que nos são transmitidos. Exatamente. E porque o nosso cérebro, que é um órgão fantástico, tem também essa qualidade, que é chamarmos a atenção para aquilo que não está bem. Claro que sim. É o nosso instinto de sobrevivência. Exatamente. É assim que somos formatados. A Filomena é de que área? Educação física. É educação física. De giro. Porquê é que não anda no walking football? Precisamos de senhoras. Olha, eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu há 2 anos, no meu último ano, vai fazer agora 2 anos, em outubro, tive uma crise de coluna de uma violência extrema. Estive 2 meses de atestado, coisa que eu já não me tinha atestado, acho que desde que o meu filho mais novo tinha nascido. E foi mais novo que idade é que tens? Filhos também ainda não cheguei a essa parte? Um tem 45 e outro tem 50. Então já... Eu tenho um filho com 50 anos, novos. Foi mais jovem. Foi bem muito jovem. E essa crise foi de tal forma violenta que toda a vida desportiva que eu tinha, inclusive de ginásio que eu fazia diariamente, foi posta de lado. Por isso é que eu digo. Quando diz diariamente é todos os dias? Todos os dias. Eu fazia ginásio todos os dias. E para além disso tinha as aulas, não é? Portanto, a minha parte física abateu-se, isso aí não foi fácil para mim, perceber que realmente aquilo não podia fazer, mas a minha crise foi tão violenta, e sem nunca ter tido uma dor de costas, portanto, foi sem pré-aviso. Pois, não há espaço para o luto aí. Fiquei quase paralisada, não é? E que fez com que eu ficasse, ainda hoje tenho, medo. Medo, eu não posso saltar, eu não posso rodar, porque... Então poderia ser um bocadinho agressivo. Sim. Perdi a dança, que eu fazia, não é? Perdi o ginásio e pronto, e finalmente perdi as aulas, ou seja, eu hoje tenho uma vida muito mais sedentária do que tinha. Faço caminhadas, mas também aceito que é isso que eu posso fazer. Claro, exatamente. Sem problema. Exatamente. Então o que é que eu faço? Meto uns fones, tenho o meu Spotify maravilhoso e vou eu todos os dias de manhã fazer uma caminhada. Segunda a domingo ainda? Domingo não, é dia de folga. Acho que sim. E também às vezes, dependendo um bocadinho, se estiver a chover torrencialmente, confesso que não sei. Claro. Isso é uma questão de adaptação. E posso fazer caminhada, por exemplo, a ver montras, também não me importa nada, é uma coisa que eu adoro, não é? E há uma compra e tal, e uma compra e tal, e nós não gostamos nada disso. Sem problema. Mas pronto, isso foi uma modificação grande na minha vida. Claro que sim, pois uma vida inteira assim dedicada ao desporto e de repente é que... Mas talvez seja a vida também a mostrar que, olha, é a altura de fazeres outras coisas. E é a altura, sobretudo, de parar o organismo. Exato, é para dar nesse sentido. O médico disse na altura, então a senhora, 50 anos, a dar aulas de educação física, o que é que acha? Que conhece a coluna como? Pois, está bem? Pronto, mas já aceitei, já... Sim, claro que sim, Pronto, passamos para outra... Mas eu agora, por acaso, ia convidá-la, falei no walking football porque acho sempre giro e precisamos de senhoras, porque as senhoras aderem ela muito pouco, não é? E anda lá gente que eu conheço. Anda, tem lá a Trindade. Trindade. Os meus 2 filhos jogaram futebol e portanto conheço, e o futebol para nós, em termos familiares, tem uma grande história.
lá em casa. Apesar do hockey futebol ter muito pouco impacto, ele tem lá pessoas com uma série de questões físicas, mas pronto. Não, o próprio Trindade, que já teve vários problemas. Sim. Mas pronto, mas ia de eu lançar o convite, depois isto aqui no corte, para as marchas. Já viu o mail das marchas? Eu já vi as marchas e já disse que vou. Vai, já se inscreveu. O que é que és? Ai, que bom, porque não me dizem logo as coisas? Não, eu disse ali, quando recebi o mail, foi ontem, acho. Foi ontem que enviei, foi. Incentivo as amigas, as pessoas que conhecem. Eu gostava tanto de ter uma marcha grande, termos assim, porque normalmente, pronto, a Filomena é nova aqui na Alcocinha, não é? Mas normalmente nós fazemos uma festa de final de ano letivo, que é a mostra daquilo que os grupos performativos fazem, o coro, etc. E o que é que acontece? Muitas das pessoas que estão noutras turmas acabam por ficar um bocadinho tristes, acho que é tristes, por não se verem representadas nessa festa. Então nós este ano decidimos por isso mesmo fazer o sarau, em que vai ser uma amostra dos nossos grupos, e uma festa mais popular aqui com toda a gente. E eu acho que essa é uma forma de, no fundo, as pessoas poderem participar em alguma coisa, visto que não participam no sarau. Eu percebo o seu ponto de vista, porque, por exemplo, quem está no italiano ou na história, se calhar não tem acesso a esse tipo de informação. Como é que se vão mostrar? Como é que é difícil para Olha, para mim, é festa, portanto, se querem as duas... Sim, isso é problema. Exatamente, isso era uma coisa, mas pronto, está escrita, que bom. Assim, eu só não venho agora porque, como lhe disse, de hoje a 8 eu estou longe e vou viajar e, portanto, só regresso no dia 10 de junho. Dia 11 já estou aqui ao serviço, até porque temos viola e a seguir combinamos um almoço. Também é importante. E, portanto, a partir daí depois já estarei nos ensaios da marcha à sexta-feira, que eu acho que foi o dia que vocês marcaram, não foi? Boas notícias. Sem problema. Entretanto, perdi-me no que lhe queria perguntar, Filomena, por causa desta história das marchas. Já sei. A Filomena estava a falar-me daquilo que fez na sua vida profissional, certo? Era aí que estávamos há bocadinho. Mas eu queria voltar atrás. Inicialmente pedi que se apresentasse, falou um bocadinho desta parte da sua vida profissional, já sei que tem os 2 filhotes, que tem também netos, que neste momento 4, que têm que idades? 2 e 2, 11, 8, 7 e 4. Certo. E como é que na reforma se concilia família com hobbies, com atividades que se fazem numa universidade séria ou noutro contexto qualquer, não interessa? Como é que se faz? Tem-se uma agenda muito preenchida? Fica-se muito relaxado? Fica-se com muito tempo livre? Há uma rotina? Não há? O que é que se pode esperar? Eu sou de rotinas e sou de horários porque fui professora toda a vida e nós baseamos a nossa vida profissional nisto, não é? Pronto, exatamente. E, portanto, o que é que eu faço? Por exemplo, à segunda-feira tenho que ir buscar um ao jardim-escola para levar ao conservatório. Venho-me embora, não sei quantos. Depois tenho ensaio do coro, do outro coro. Eu tenho um horário semanal e depois temos uma rotina familiar que é, às quartas-feiras, eles vão jantar na minha casa. Pronto, é o dia do jantar da avó. Que é ótimo, não é? Eventualmente às sextas também, dependendo, porque nós temos necessidade de estar com os meninos e eles têm necessidade de estar connosco também, não é? Claro que sim. E portanto, tudo isto é uma rotina. O resto do tempo, à partida, toda a gente sabe que eu tenho estes horários, respeitam os meus horários também, mas no caso de emergência, eu também largaria tudo o que tinha para ir acolher aos meninos em alguma caso de necessidade. Felizmente não, porque eles são saudáveis e não têm esse tipo de problemas. E, portanto, está tudo organizado sem grande stress. Ainda tenho um 4 patas em casa, que tenho que passear algumas vezes por dia, porque está velho, tem 14 anos, coitadinho. E já está muito velhito e muito incontinente. Mas, pronto, tudo isto se conjuga. Facilmente, sim, as coisas fluem. E a Filomena, no meio desse tempo que dedica à sua família, às suas coisas, ainda tem tempo então para vida social com outras pessoas. Eu estava a pensar, por exemplo, há bocadinho estava a falar no almoço que ia fazer aqui com o grupo da viola, certo? A Filomena continua a socializar com pessoas com quem trabalhou, com amigos que fez aqui ou noutros contextos. Sim, noutros contextos, sobretudo. Os amigos daqui estou neste momento a conhecê-los. Está a conhecer. Comecei a querer trabalhar ali com o coro. Foi a primeira experiência? Foi a minha primeira experiência aqui no coro, porque eu tenho um outro coro. Sim. Só que um dia cruzei-me com o maestro Avelino, que é meu amigo há muitos anos, aqui no corredor, e ele disse, andas aqui? Eu disse, não, tens que ir para o coro. Pronto, e eu comecei no coro. Mas não foi a primeira atividade que escolheu aqui? Não, já cá estava.
porque eu comecei no coro para aí em janeiro, fevereiro. Eu primeiro escolhi duas coisas que eu adoro, que é o italiano e a história. Italiano e a história, com os mãos, sim. A história, nomeadamente, que eu gosto imenso de história e leio mesmo bastante sobre história. Certo. E no mundo em que vivemos, se não soubermos o que é que se passou para trás, cometemos os mesmos não, erros. não cometemos os mesmos erros e não percebemos nada do que se está a passar. É um bocadinho Portanto, a história para mim é ótimo. As línguas... Fica ao conselho também, não é? As línguas também, eu falo bastante bem inglês e francês, o italiano estava um bocadinho deficitário, portanto achei que também era uma boa hipótese. Para o ano, provavelmente vou meter no inglês avançado. Para quê? Para não perder vocabulário, não perder prática, elasticidade. Embora, elasticidade na língua. Embora, como eu viajo bastante também e tenho um grupo, por exemplo, de viagens. Ok, amigas que viaja bastante, isso mais do que viajava na altura de trabalhar? Não, porque as minhas viagens não dependem do trabalho, dependem do dinheiro que se gasta nelas. Portanto, não é uma questão de tempo, é uma questão de há um orçamento anual que é para viagens. Temos que encaixar. O benefício da reforma em relação às viagens é que eu tinha que viajar sempre em agosto. Que é tudo muito mais caro. Que é tudo muito mais caro. E que faz, por exemplo, com que eu fosse para a Argentina em agosto, ou seja, no inverno profundo deles, que foi giríssimo. Sim, foi giríssimo, porque aprendi a conduzir motas de neve e a andar de trenós de cães, etc. Também tem o seu encanto. Mas limita-nos um bocadinho, até em termos de preço, não é? Por exemplo, eu agora vou para a semana, que era uma coisa que se estivesse a trabalhar, obviamente não poderia fazer. Sim, acaba por poder escolher as épocas em que essas viajas. Coisas todas. Sim. Na semana passada, por exemplo, fui a um concerto do Rod Stewart em Lisboa, que foi na terça-feira às 8h30 da noite, que se fosse em aulas, jamais. É? Então esta também é uma altura para concretizar algumas coisas que ficaram por concretizar. Sim. Estou mais atenta, por exemplo, a espetáculos, a coisas que não sejam ao sábado e ao domingo. Agora durante a semana já posso, não é? Claro, exatamente. Acaba por ter maior disponibilidade, não é? Apesar de haver uma rotina, e que acho que é um guia, não é? Acho que é bom, porque quem acaba por deixar de ter a sua rotina também acaba por ficar um bocadinho perdido. Isto acontece com algumas pessoas que entram na reforma, portanto... vocês são todos ótimos exemplos. Eu gosto de horários, gosto de horas. Eu continuo a almoçar à 1 e a jantar às 8. Mas eu acho que o ser humano precisa dessas guidelines, dessas linhas orientadoras. Acho que no fundo guidelines e uma coisa mesmo que as pessoas hoje até têm medo de falar, que é a disciplina. Eu acho que a disciplina é fundamental. E até o nosso próprio organismo, em termos de saúde mental, deve funcionar com disciplina. Porque senão... é uma espécie de caos. Ficamos numa espécie de caos. A Filomena já falou aqui em coisas muito importantes, esta parte cognitiva, saúde mental, saúde física. Agora estás a falar desta parte do viajar, que contribui também muito para esta parte da saúde emocional, no fundo, não é? E a saúde psicológica. E a aprendizagem. A aprendizagem, o querer saber e conhecer constantemente. Isto enriquece-nos, não é? Isto enriquece. Muitíssimo. A Filomena já falou também há bocadinho em off do seu gosto pela fotografia. Sim. E eu queria perguntar-lhe assim só, em jeito de curiosidade, qual é então o seu top 5 de destinos que já visitou? Dentro ou fora de Portugal? Eu sei que o Japão está aí. Pois está, o Japão, sei lá, ou 3, pode estar a Argentina, pode estar, por exemplo, os Estados Unidos, que é um país, nós neste momento estamos um bocadinho zangados com eles, mas é um país com uma diversidade tão grande, que vale completamente a pena lá ir. Por exemplo, eu já fui à Costa Leste e já fui à Costa Oeste. São coisas, realidades completamente diferentes. E cada cidade é um manancial de culturas, de coisas diferentes que vale muito a pena. Eu sou muito fã dos Estados Unidos para viajar. Outra que eu também adorei... Não excluas. Outra que eu adorei foi um safari no Quénia. Isso deve ser espetacular. Que é assim uma experiência também para lá de gratificante. Deve ser espetacular. Gratificante. Onde é que gostava de ir agora assim? O que é que lhe falta assim um grande sonho de concretizar em termos de viagens? Um grande sonho de concretizar e que dificilmente concretizarei, lá está, porque eu aceito as condições em que vivo, seria a Austrália, que é o único sítio onde eu não fui, mas é caríssimo.
E, portanto, isso implicar-me, por exemplo, não viajar durante 2 anos, olha, eu não quero adiar projetos. Pois, Pelo amor de Deus, não. Sim, não se quer viajar para amanhã, não há coisas, não há conversas. Se entretanto comecei a ver Euromilhões, É já. Olha, lembro-se do Cangurus. Mas pronto, eu já fui à China, já fui, sei lá, Vietnã, Camboja, Malásia, Singapura, tudo. Sim, Índia, Rússia, Europa toda. Até porque ainda por cima, eu como tenho este gosto pelas viagens, mas não é pelas viagens só por viajar, não é por meter num avião e enterrar num sítio. Claro. É por aquilo que nós efetivamente aprendemos quando vamos a cada país. E mais, isso dá-nos em relação ao nosso uma perspectiva completamente diferente. Aquelas pessoas que passam a vida a chorar que o nosso país não presta. Perspectiva crítica. Exatamente. Sim. É bom que percebam que presta e muito. E muito. Rica também. E eu então, como gosto disto e desta aprendizagem, tive 2 projetos Erasmus, de 3 anos cada um, e destes projetos Erasmus conheci a Europa toda, até em termos de ensino, de escolaridade, etc. E conheci-os de uma forma, por exemplo, a Lituânia, ou a Letónia, ou outro tipo de países mais exóticos, ou a Roménia, conheci por dentro, porque uma coisa é nós irmos com a perspectiva de turista, que vamos ver a catedral, o monte não sei o quê, e não falamos com as pessoas. Outra coisa é nós irmos nesta perspectiva em que nós, professores, estávamos à noite a falar com os nossos colegas, víamos a realidade toda deles, da escola, disto, daquilo, portanto, e esses projetos Erasmus que eu coordenei foram extremamente benéficos também para mim, enquanto pessoa, do meu crescimento pessoal. Sim, isso também mostra um bocadinho do seu dinamismo, não é? O estar à frente, esse tipo de projetos e essa vontade. Tive muito, já se eu começasse nunca mais existia, até melhor não. Portanto, e mesmo eu percebi que ao longo da sua vida profissional não se cingiu ao seu papel de professora, portanto fez outras coisas, percebi que era responsável da escola pela parte da dança, percebi agora também estava à frente, não é? Destes projetos de Erasmus. Tive sempre muita vocação para meninos com comportamentos disruptivos, aqueles que dão cabo da cabeça a toda a gente. São os que gosta mais. É, os que eu gosto mais. Era a minha praia. São os que dão mais gosto. Então tive projetos de currículos alternativos e CEFs, que são os cursos de Educação e Formação. Sim. Portanto, tive tudo isso. Muito bom. Ok. Filomena, queria... Olha, e é engraçado que uma das coisas que eu aproveitava, desculpe interromper, uma das coisas que eu aproveitava para fazer com esses meninos era, não íamos muito longe porque o orçamento não permitia, mas levava-os sempre ou a Vigo ou a Santiago de Compostela no final do ano letivo, para eles abrirem os horizontes, para não pensarem que isto era só o Val das Flores. Claro. Não, a vida. Claro. Pronto. Isso também era uma iniciativa sua, porque sim. programa da escola. Não, eram iniciativas minhas e coisas que eu sempre tentei fazer. Levei turmas a Madrid, sei lá, 3 dias, andavam os miúdos 7º, 8º e 9º. Eu a propósito disso, queria só dizer aqui um comentário que eu valorizo imenso esse tipo de empreendedorismo, dinamismo e essa vontade que os professores, eu vou dizer, tinham, eu não sei se hoje em dia não sei se posso dizer não têm essa vontade, eu acho que talvez não tenham o tempo suficiente para além de agora terem uma série de burocracias e, enfim, de trabalho a seu cargo que antes, felizmente, a classe docente não tinha e hoje em dia tem e acaba, acho eu, por limitá-los um bocadinho. Mas acho que é de louvar. Nós estamos numa fase de transição em termos de ensino, é o que eu acho, até porque todos temos que nos adaptar a uma realidade que é uma realidade. Isto parece uma redundância, mas é uma redundância propositada, que é a quantidade de meninos que nós temos hoje de países estrangeiros que falam línguas diferentes. Eu tive o ano passado, no 9º ano, que aquilo era uma coisa fantástica. Eu começava a falar espanhol, a seguir ia para o inglês, a seguir ia para não sei onde, e conseguia controlar aquilo tudo e conseguia, sobretudo, que eles todos percebessem aquilo que eu queria, que é uma coisa extremamente importante, mas isto não é fácil. E, portanto, a realidade das escolas hoje, eu acho que nós estamos numa fase de transição. Ainda está toda a gente a tentar perceber quais são os melhores caminhos e por isso também é que as pessoas não têm tempo para esse tipo de atividades. Está a ver? As pessoas abanam um bocado porque têm, de facto, situações complexas
E depois temos uma coisa que os professores têm que é fantástico, os professores estão sozinhos. Não há ninguém do Ministério da Educação que chegue à minha escola e que diga assim, vamos lá ver as nacionalidades que estes meninos aqui têm, quais são as pessoas, por exemplo, que precisam de ajuda em termos de línguas, de aprenderem aqui um bocado de espanhol, ou de ucraniano, ou de não sei o quê. Não há ninguém que venha às escolas saber o que é que nós precisamos. Portanto, pura e simplesmente, deitou-se aquilo para a fogueira e cada um de nós tem que organizar-se. Sim, porque no fundo o sistema mantém-se, ou seja, há mudanças, já percebemos que há cada vez maior diversidade cultural, etc. Mas o sistema mantém-se rígido, pouco flexível. Quem está no terreno é que tem que, no fundo, adaptar e encontrar estratégias. E uma das coisas que eu muitas vezes disse até em conselhos de turma e não sei o quê, se vocês fossem agora depositados por qualquer coisa assim, teletransportados, para a China, por exemplo, e nós temos imensos alunos chineses, para a China, vocês não conhecem o alfabeto, não percebem uma palavrinha daquilo que as pessoas dizem. O que é que vocês faziam? Qual era o vosso comportamento? Eu disse muitas vezes isto aos meus colegas, às vezes porque, não ouve, não presta, pá, não é? Quer dizer, e para mim, o nós tentarmos metermos dentro da cabecinha daquelas crianças, para mim é o mais importante. É fundamental. Isso é empatia. Exatamente. Se nós não trabalhamos com empatia, claro, nós não vamos conseguir fazer o trabalho, porque quando trabalhamos com pessoas não conseguimos fazer bem. Claro. Isso é fundamental. Filomena, eu sei que não queria ter uma conversa muito longa e eu acho que já tocou em pontos-chave de facto muito importantes e já abordou aqui a questão da temática da reforma, dando bons conselhos, falando da sua experiência. Portanto, eu aproveitava só para fazer mais 2 ou 3 perguntas finais. Perguntava-lhe o que é que, neste momento, nesta fase da vida, ainda lhe falta fazer? O que é que pode vir a tornar mais completa? Aquilo que penso desta fase da vida, eu não tenho grandes planos, não faço grandes planos. Quero ter uma vida tranquila, que isso para mim é importante. Quero ler, que é uma coisa que eu também faço bastante, aliás já fui mudar a graduação dos óculos, que entretanto a coisa já não funciona bem. Quero ter tempo para os meus netos, sobre tudo isso, para lhes dar tal exemplo, ou ajudar os meus filhos a dar-lhes tal exemplo. E de resto, olha, um lugar comum, mas que para mim faz todo sentido, que é ser feliz. Pronto, olha, eu vim para aqui de manhã, trago a minha viola, vou ali umas cavacadas, cada um diz sua laracha, vamos para o coro, o maestro ralha, tudo isto tem piada e nós vamos para casa, pronto, temos mais tempo livre, temos, sim senhora, ainda bem, pronto. Mas não complicar, não vale a pena complicar. E planos assim complexos na minha idade já não me apetece. Ok, faz todo sentido. Acho que assim, faz todo sentido. Uma vidinha calma. Só espero, entretanto, é que os donos do mundo não resolvam dificultar-nos a vida. Isso é uma coisa que eu espero e que de alguma forma não seja uma obsessão, não é uma obsessão para mim, mas preocupa-me, sobretudo por causa dos meus netos. O que é que nós vamos deixar para os próximos? Exatamente. E se calhar se todos começássemos a trabalhar um bocadinho o nosso pensamento crítico, apesar de nós não termos, não é? Isso que disse é verdade, os donos do mundo. Infelizmente não passa por nós. Não passa tudo. Não. Mas eu acho que há pequenas coisas no dia-a-dia que passam por nós também, e ainda esta semana em Portugal tivemos um exemplo disso. Nós, os estarmos informados, pensarmos de forma crítica, etc. Portanto, é importante. Até podemos, eu acho que grão a grão enche a galinha o papo, não é? Portanto, se todos com o seu grãozinho, não é, contribuírem, eu acho que conseguimos, não, obviamente, ter um papel tão importante quanto esses donos do mundo, mas ter algum papel. Sim. E queria perguntar-lhe, Filomena, a Filomena de há 20, 30 anos, imaginava-se nesta idade? Dificilmente, não pensava. Nem sequer pensava? Não, nem sequer pensava. Não, até porque eu tinha uma vida tão preenchida, eu sempre tive uma vida muito preenchida, engraçado. Porque fiz sempre também muitas atividades e muitas coisas. Não me dava tempo para pensar nisso. Pensava um bocadinho, olha, no fim de semana se calhar tenho um concerto, amanhã tenho que ir à aula de não sei o quê no ginásio porque entretanto troquei não sei o quê, ou seja, e pensava muito na escola. Há 20 anos já não me preocupava tanto com os meus filhos, porque eles enfim já tinham praticamente a vida deles estabelecida, mas preocupava muito com a escola e com os meninos da escola. E como é que era o Filomena? Isso é que eu tenho saudade dos mãe dos alunos, não é? Sim, acredito que sim. Do resto nem por isso.
Mas sim, aqueles trabalhar com crianças, eu já tive essa experiência também, e vê-los crescer, acompanhá-los, depois fica sempre, é verdade. Mas acho que no fundo é trabalhar com pessoas, sempre que deixamos a nossa marca em alguém com quem trabalhamos, fica essa saudade. O que foi mais difícil para a Filomena na reforma, ou na entrada da reforma? Eu acho que foi muito leve. Olha, eu quero que lhe diga que isto foi muito difícil, estou a mentir, não. É assim, foi como eu já disse anteriormente, eu encaro isto como uma fase da vida. Eu continuo feliz como era antes, está a ver? Tenho outro tipo de vida, mas mantenho as minhas guidelines, não é? As minhas traves mestras na vida, quer dizer, que é, de alguma forma, viver a vida de uma forma tranquila, ajudar os meus filhos e os meus netos e ter atividades que me permitam manter-me saudável a nível físico e mental. É tão simples quanto isto. E tentar não dar trabalho aos outros, que é uma coisa que eu espero não vir a fazer. Está a ver? Ou seja, tenho muita clarividência em relação a tudo isso. Bastante. Não, é um ótimo exemplo. Eu acho que ser exemplo para quem é bom que as pessoas. É bom sensibilizar as pessoas e perceber que há formas tranquilas e leves de atravessar as etapas da vida, não é? Eu passei de chegar à minha sala de professores. Olá, está tudo bem? Então, pessoal, olha, não estou a gostar de ver hoje assim, mas e agora faço isso aqui. Mas isso é ótimo, isso é fácil. Ótimo. É uma continuidade. É uma continuidade, noutro sítio, mas é uma continuidade. Manter a boa disposição e o sorriso, porque acho que isso faz toda a diferença. Transforma. Faz toda a diferença. Sim. Olha, já agora deixa-me só dizer, eu passo sempre por esta sala para cumprimentar as meninas. Eu nunca vou direto às aulas. Isso é super simpático. Eu agora estou maioritariamente em teletrabalho, mas eu estava fechada neste gabinete, quase sempre. E eu ficava tão feliz quando alguma alma se lembrava de me vir visitar, porque, a sério, porque é muito triste estar aqui a trabalhar o dia inteiro. Por isso, façam isso. Isso é ótimo. Por acaso já me tem dito. Era como eu fazia sempre, sabe, que eu chegava ao portão da escola, eu tive problemas na vida, grandes, graves, como toda a gente. Claro. Chegava ao portão da escola, ficava tudo cá fora. Eu chegava lá dentro, era uma força da natureza. Começava a dizer aos miúdos, olhem, eu nunca falto. E chego sempre a horas. Se eu faltar, é porque morri ou estou muito gravemente doente no hospital. Quando eu tive a crise da coluna, eles nunca me tinham visto faltar. Andavam para a escola e falavam, a professora morreu! Não imagina, pode funcionar. A professora morreu! Só pode, não há outra explicação, ela disse. Eu já lembrei do que aqui ia perguntar há bocadinho, porque é essa força da natureza, é isso que eu estou a ver e é isso que já me tinham preparado para hoje, já me tinham preparado. Filomena é assim. Eu queria perguntar, isso é mesmo seu, portanto, ou é uma coisa que se trabalha, a Filomena, como é que durante a sua vida, e agora também, como é que se gera, como não dormia, como é que fazia para conciliar tudo isso, os filhos, a carreira, as atividades autopropostas, os seus hobbies, tudo? Eu acho que é um bocadinho um misto, quer dizer, nós não nascemos ensinados a ter esta postura, não é? Ninguém nasce ensinado a ter esta postura. O que nós pensamos é que esta postura e aquilo que eu penso é melhor para os que nos rodeiam do que outro tipo de posturas mais negativas, menos assertivas, menos empáticas. E eu também gosto de fazer alguma coisa de útil aos outros, não é? Claro. Portanto, eu quando passo por ali a dizer bom dia às meninas, não é porque não sei o quê. É porque acho que elas. É para que elas fiquem bem dispostas. Há um bocadinho em que a minha mente e a mente delas nós nos encontramos, não é? Quando eu chego também às aulas é a mesma coisa. Portanto, acho que isto, a boa disposição não é uma coisa permanente, senão passamos para o lado dos tontos. Não. Claro, mas é uma coisa que nós, valorizando as coisas boas, conseguimos manter a um nível elevado. Eu gosto muito. Se eu ainda desse a oficina positivamente, eu chamava a Filomena para ser um testemunho, para dar um testemunho. Falar desta forma de viver de forma positiva. Sim. E então, pronto, é possível conciliar tudo isso? É possível, claro. Mas dormia? Dormia, sim. Olha, foi uma coisa que sempre fiz. Aliás, duas. Dormir e comer, de facto... Não abdica? Não. Mas dormi sempre bem, até porque durmo tranquila, não é? E isso é meio caminho andado para descansar bem, isso é meio caminho andado. Não faço... não tenho macaquinhos no sótão. Tenho o sótão todo muito bem arrumadinho. Todo limpinho. Eu tenho gavetinhas para trás,
que davam várias sessões nos sofás dos psiquiatras, não é verdade? Muitas, só que tenho uma mania terrível de arrumar as minhas gavetas sozinha, não partilho essas coisas com ninguém. E aí sou um bocadinho inflexível. Eu acho que cada um tem que encontrar as suas estratégias. Arrumo as minhas gavetas e tenho tudo arrumadinho. Se resulta, Filomena, está ótimo. Se resulta, está ótimo. Exatamente. É uma opção. É uma opção, exatamente. Ó Filomena, hoje, se pudesse, dava algum conselho à Filomena mais jovem, de forma a que também fique aqui algo para quem nos ouve que seja mais jovem. Eu não gosto muito de dar conselhos, ponto número 1. Ponto número 2, quando eu era mais jovem tinha condições de vida totalmente diferentes das que tenho hoje. Ou seja, as condições de vida vão-nos moldando também, não somos nós só que conseguimos dominar tudo, não. Porque há coisas que nós não dominamos e que nos dominam a nós, não é? Claro. Portanto, eu não daria primeiro conselhos, porque eu não gosto de dar conselhos às pessoas. Ajudo quando posso, mas não dando conselhos. E por outro lado, a Filomena de hoje tem condições de vida completamente diferentes do que tinha na altura. E as coisas não são comparáveis. Claro, isso faz-me pensar um bocadinho que às vezes até pode ser um bocadinho estapafúrdio aquela ideia de pensar em sonhos de vida, não é? Porque, de facto, se vamos com expectativas e um dia eu vou fazer isto, quero concretizar aquilo, a nossa vida tem constante mudança e grande parte das coisas não são sequer controláveis por nós, aliás, quase nada é controlável por nós. Portanto, sim, é ir criando os objetivos. E baixar também um bocadinho as expectativas, porque os sonhos, quer dizer, nós já não somos, eu sobretudo, a Silvia mas eu já não sou nova, não é? Os sonhos para mim já são coisas, algumas delas, imensas, inalcançáveis. Portanto, porquê é que eu hei de estar a sonhar com uma coisa que eu sei à partida que é inalcançável? Não vale a pena. Baixo as expectativas e sou muito mais feliz com isso. Sim, claro, não é? Sim, é aceitação. Pronto, exatamente. É aceitação. Filomena, eu gostei muito de conversar consigo, não nos conhecíamos. Eu também gostei muito de falar consigo. Nuno, tu perguntavas mais alguma coisa? Gostavas de saber mais alguma coisa? Não? Eu só gostava que a Filomena agora dissesse, já sabe qual é o nome do podcast. Isto é uma coisa que nós pedimos a toda... O quê? Reformei-me. É isso mesmo. E agora? Não, eu reformei-me. Ok. Então quero que eu diga isso viradinha para ali, é? Diga. Ups, reformei. Mas olha, esse está a agir, mas eu gostei do primeiro. Olha o que quiser. Obrigada. Por amor de Deus, foi um Olha, gostei muito, não conhecia. Partilhar, é mais um partilhar, está a ver? Não é...